Pessoal, só para registrar aqui, hoje a gente está, né, no terceiro webinário da jornada de rede da iniciativa BNDES Educação Conectada, com todos os territórios da iniciativa participando, e esse é o nosso último webinário. Jússi, pode iniciar. Obrigada. Legal, obrigada a todos e todas pela presença. Então, agora a gente vai fazer uma retomada do que a gente já vivenciou aqui nos outros webinários, nos 2 últimos que nós tivemos. Pode passar? Então, como a gente conversou no encontro passado, né, o tempo inteiro a gente tem que ficar olhando para a pergunta que está norteando o trabalho que a gente está fazendo, né, para ver se a gente vai responder ela, né. Então, agora ao final aqui, né, dessa jornada, vamos voltar nela, né, e ver se a gente está respondendo, que é como selecionar e disponibilizar recursos educacionais digitais alinhados aos objetivos de aprendizagem da nossa rede de ensino, né, alinhado ao currículo, na nossa demanda educacional. Bom, vamos lá? Então, só reforçando aqui, a gente está gravando esse webinário, né? Então, a gente está publicizando aqui por uma questão de autorização também de vocês para gravar. E aí a gente tem, então, a jornada, a visão geral que a gente vivenciou, né? Então, a gente hoje vai se focar nas 3 últimas caixinhas ali, né? Disponibilização, implementação, acompanhamento e avaliação. Mas vamos passar, então, cada uma delas de novo. Pode seguir. Na nossa primeiro webinário, a gente focou na preparação da jornada, como vocês se lembram, né? Então, respondendo essas perguntas que estão aí abaixo, né? Como será o processo e quais são as atribuições das equipes que vão estar envolvidas nessa preparação, né? Para vivenciar a jornada. E a gente focou bastante no primeiro encontro no levantamento da demanda. Então, a gente inclusive fez um exercício prático aqui com vocês de construir, né, a partir de um levantamento, né, de um instrumento que a gente disponibilizou, se a gente seria capaz de levantar uma demanda educacional com ele, né. E aí a gente também discutiu como é que a gente usava esse instrumento, que era um formulário, para tomar a decisão, então, né, de qual era a demanda. Pode seguir. Aí, no nosso segundo webinário, que faz 2 semanas, né, a gente teve o corte ali da curadoria. A curadoria é um processo um pouco mais, ele não é complexo, mas ele é robusto, né, então a gente focou exatamente nele no segundo webinário. Também trouxemos um instrumento para vocês e houve uma enorme contribuição de vocês com a gente sobre melhorias desse instrumento, né, que ajudaria então a gente a fazer um levantamento de redes a partir da demanda e fazer um crivo dele, né, por meio de um instrumento de análise, né, e priorização também. E aí a gente também gastou ali os nossos momentos finais para falar de contratação, né, porque como nós discutimos no último encontro, a gente pode ter tanto o processo de adoção quanto o processo de contratação acontecendo simultaneamente numa rede, né. Então a gente fez uma seleção, a gente encontrou recursos free ou freemium que atende, mas a gente também pode necessitar de contratação. E aí o Thales, como vocês se lembram no final do encontro, fez uma fala breve sobre um instrumento que o CIEB também já construiu para ajudar nessa jornada de contratação. Pode seguir. E aí a gente conversou também sobre o que é necessário, então, depois desse momento, né, da gente fazer a curadoria e a gente tomar uma decisão sobre adoção ou aquisição, a gente tinha algumas continuidades aqui entre um encontro e outro, que são essas questões aqui, né, selecionar o RED que atende a demanda educacional, tudo isso até aqui, né, são, dentro da jornada que a gente está vivenciando, são coisas que a gente já seria capaz de construir, né, cada território está tendo o apoio do CIEB para fazer todo esse processo, mas aqui é o momento que nós estamos, né, a gente já tem a capacidade de selecionar um RED que atende a demanda educacional da rede, aplicação desse instrumento de curadoria indicado no webinar, né, que a gente trabalhou no encontro passado, a partir do resultado, selecionar os recursos que serão implementados, então, usar o crivo para poder tomar essa decisão, e em caso de aquisição, vocês podem se apoiar no toolkit de seleção e aquisição de tecnologias educacionais do CIEP. Ok? Agora entramos oficialmente na nossa última jornada, né? Que uma vez que eu já selecionei com critérios,
focado no meu objetivo educacional, no meu currículo, eu vou, então, me organizar para implementar, acompanhar e avaliar esse processo de implementação. Então, aqui, quais são as etapas que a gente vai discutir? A primeira delas é a disponibilização, né? Como é que eu posso, de uma maneira mais estruturada e organizada, disponibilizar para a rede o recurso ou recursos que a gente decidiu adquirir ou adotar, né? E aí a pergunta que a gente vai responder nesse momento é como e onde serão disponibilizados esses recursos, certo? Eu não estou olhando o chat agora, se qualquer coisa você pode me interromper, tá, Ale? O item seguinte, então, é a implementação. E o importante é que tudo isso que a gente está discutindo aqui, nessa terceira etapa, a gente começou a discutir quando a gente olhou para o instrumento, porque aquele instrumento já faz a gente refletir a partir das escolhas que a gente está fazendo dos recursos, né, a partir da análise que a gente está fazendo, a gente já começa a olhar para esses itens, né? Então, aquele instrumento de curadoria que a gente usou, ele também já antecipa a nossa análise sobre o que a gente vai fazer na disponibilização e implementação, especialmente, tá? Então, a implementação para a gente é todo esse processo que envolve comunicação, que envolve os processos de cadastramento dos usuários, né, o acesso, na verdade, ao recurso, a formação ou não, né, necessidade ou não de formação dos envolvidos, né, dos usuários, e o suporte, como é que a gente cria ali um canal de comunicação para apoiar na parte de suporte. Então, o que a gente vai responder aqui é como os REDs serão implementados. E, por fim, o acompanhamento e avaliação, que são processos que a gente entende que fazem, né, tão em conjunto aqui, né? No acompanhamento e avaliação, a gente tem a definição da estratégia de acompanhamento e avaliação, então a gente precisa, antes de começar a usar um recurso, já definir o que eu vou acompanhar, e depois esses dados que eu estou acompanhando vão servir para mim no meu processo de avaliação da jornada, do uso desses recursos, né? Então, a definição da estratégia, o monitoramento, então eu começo a levantar esses dados, a sistematização e análise das evidências que a gente levantou, e, por fim, uma nova jornada, né? Quer dizer, como a gente já falou aqui, esse processo é um processo contínuo, né? Ele não morre nunca, porque novas demandas aparecem, o mercado se movimenta, né? Outros recursos são criados, então, aí, para qual é a jornada que a gente vai fazer e qual é a periodicidade, enfim, é sobre isso que a gente vai falar. E aí a pergunta é como saber se os REDs que estão sendo utilizados estão gerando resultados. É isso que a gente quer responder nessa última etapa. Gente, eu não sei se vocês estão ouvindo um barulho, eu estou com um barulho na minha orelha aqui de uma obra aqui na rua. Peço desculpas se estiver vazando esse som, tá? Não, tá não, Ju, você pode ficar Aqui, tranquila. que bom. Aqui, nossa, é difícil até se concentrar, tenho super dificuldade com o barulho. Mas vamos lá. Então, a gente começa a falar da disponibilização, né? Então, a gente pensou aqui nessas possibilidades, né? Quer dizer, daquele trabalho de curadoria, a gente pode, primeiro, a rede já pode ter alguns recursos que a rede utiliza e que não vão ser descartados, né? Que já tem um trabalho de análise, de resultados, enfim. Então, a rede já pode ter alguns recursos que ela gostaria de disponibilizar. Ou indicar para os professores, enfim, para os gestores, etc. E também desse trabalho de curadoria pode ser mais de um recurso, né? Então, isso é uma coisa importante. Então, aqui a gente está falando de soluções para disponibilização, mas que também contemplem essa diversidade de possibilidades, ou do momento que a rede tem, né? De ter mais de um recurso, de ter 5, de ter 10, de ter 20. Então, por isso que a gente vai falar não só de um site, né, que é um lugar onde eu poderia organizar as informações sobre disponibilização e também parte da implementação, informações úteis, mas também de referatório e repositório. Então, a gente vai explicar a diferença entre eles, e vocês já conhecem, porque vocês, no nosso encontro anterior, pesquisaram em referatórios ou repositórios, né? Pode seguir. Então, na disponibilização, o que a gente tem que considerar, né? Então, a gente coloca aqui para vocês, item por item, que a gente acha fundamental considerar nesse momento da disponibilização. O primeiro é o local. Aonde que os REDs serão disponibilizados, né? Então, a gente tem e pode ser inclusive mais de uma possibilidade, né, que
que os recursos oferecem. Então, você olha e pensa, bom, ele pode ser instalado direto nos equipamentos, né? Então, em vez de você disponibilizar o acesso, você tem que fazer um processo de instalação, né? De algum programa, enfim. Então, instalado direto nos equipamentos. Pelo portal da secretaria, então, a secretaria já tem uma página que é alimentada, né, constantemente, ou pode criar um menu a mais, em que ela disponibiliza, então, o recurso ou recursos por ali, né, dentro de um canal já conhecido dos professores, gestores e comunidade em geral. Por um portal específico, então, quer dizer, que quando a gente falou do site, eu posso criar uma página simples, um Google Sites, ou uma mais sofisticada também, né? Eu posso usar alguma ferramenta de publicação na internet e criar um lugar organizado na internet onde eu disponibilize esse recurso. Através de um documento com as informações, né? Então, eu posso criar um documento ali, um PDF, e compartilhar as informações por meio desse documento, ou por WhatsApp, ou por e-mail, enfim, da forma que funciona para cada uma das redes. Se a gente tiver uma plataforma de gestão de recursos, quer dizer, a secretaria já tem um lugar ali onde todos esses recursos estão disponibilizados e tem essa função, então ela pode compartilhar neste lugar, ou outros, né, outras possibilidades, e logo menos a gente vai ouvir vocês sobre o que vocês já fazem com relação a isso, né, para a gente ter uma troca de conhecimento aqui. E a outra são as informações, então o local e as informações que eu preciso disponibilizar para os usuários, né. E aí a gente usa um termo aqui que vocês já devem ter ouvido, é um termo bastante comum quando a gente fala especialmente de repositório, de organização, né, de uma base, é o metadado, né, que são as informações detalhadas e úteis para que a gente consiga se encontrar dentro de um ambiente, né, especialmente quando você tem muita coisa ali para manipular. Então, ajuda a gente a pesquisar, a filtrar, taguear, né? Ter um certo número de informações sobre o recurso ajuda no processo de decisão do usuário, e também tem uma base de dados mais limpa, né? Mais fácil de você tomar decisão. Então, o que a gente entende aqui como metadados, né, que são importantes para essa jornada que a gente está vivenciando? Informações básicas desse recurso. Então, o nome dele, o fornecedor, né, quem é o desenvolvedor, que tipo de arquivo ele é, né, se ele é um arquivo, ele é um vídeo, se ele é um programa com a extensão A, B ou C, se ele, em que tipo de equipamento ele pode ser instalado. Então, essas informações básicas. Objetivo educacional desse recurso, né, para a rede. Isso é super importante, quer dizer, dentro do processo que a gente fez aqui, a gente está sempre falando aquela pergunta, né? É a pergunta o que isso tem a ver e como isso vai ajudar a minha rede, do ponto de vista pedagógico, né? Então, a gente precisa também repassar essa informação para os professores, para os gestores, para os usuários, porque mostra que tem uma intencionalidade que dialoga diretamente com o trabalho dele. Então, o objetivo educacional da plataforma para a rede é uma coisa que a gente já tem que ter respondido até aqui, né? O alinhamento dele com a Base Nacional Comum e seus respectivos descritores. Então, se a gente tem uma plataforma de conteúdo, especialmente, né, você olha ali, tem um conteúdo, como é que a gente deixa claro também o alinhamento dela com a Base Nacional Comum Curricular? Isso é super importante, a gente já falou disso também, né? Se os professores, por exemplo, olharem para um recurso e não identificar esse alinhamento, ele vai ter dificuldade de implementar, porque fica parecendo que é uma coisa separada, né, uma coisa a mais. E aqui você mostra que o recurso está atendendo à demanda dele, né, de resolver um problema, né. Então, o alinhamento dele também tem que estar ali disponível. A recomendação de uso e orientações, assim, tudo que o usuário precisa saber para começar o uso, precisa estar disponível ali nesse local, né, com essas informações. E a categoria e filtros, né, que a gente falou, se eu tenho um conjunto de recursos, não é só um, categorias e filtros para busca, né, que são super importantes. A gente vai dar um exemplo aqui que vai ajudar vocês a visualizarem um pouco do que seria uma página como essa, né. Algumas coisas são opcionais, mas são importantes. O tutorial de como utilizar, e aí ter ou não ter um tutorial vai depender da análise também que a gente começou a fazer na curadoria, lembra? A gente olhou para o recurso e também tentou entender o nível de complexidade dele, né? Não só complexidade porque é mal elaborado, mas é porque tem muitas funções, ele é robusto, então ali a gente tem que começar a pensar
no tutorial. Ele é opcional, ele é importante, mas ele é opcional dependendo da complexidade do recurso. Contato para dúvidas, então quem aciona em caso de dúvidas e apoio, suporte, né? E feedback sobre os recursos. Essa é opcional também, a Alessandra até comentou, a gente conversava como construímos aqui, de como isso é interessante, né? Você criar um canal para que as pessoas, né, já te deem informações sobre o que eles estão achando desse uso, super comum na internet. Você entra, compra um produto, tem ali vários feedbacks do que as pessoas acharam. Então, a gente também, se tiver a possibilidade de criar um canal para as pessoas irem já te dando insights sobre como está sendo o uso, isso pode estar nesse mesmo local, né? Tudo bem até aqui, gente? Maravilha. Então, vamos seguir? E aí, agora a gente entra para conversar sobre referatório e repositório, né? Que são termos que a gente, com certeza, já ouviu e que às vezes a gente acha que é a mesma coisa, a gente quis esclarecer aqui, porque tem prós e contras, né? Tem benefícios, tem desafios em cada um deles, né? E não tem um melhor do que o outro, mas a gente vai conversar também, historicamente, como que isso tem se desenvolvido, né? Primeiro, o que é o repositório? O repositório, a característica dele é armazenamento. Então, ele disponibiliza, né, para que haja uma busca, uma pesquisa sobre um recurso, mas ele tem essa característica de armazenamento, né? Então, eu não vou para um outro lugar, né, hiperlinkado para acessar, mas o recurso ele está disponível naquela página, né? Então, se eu estou disponibilizando o ODA, por exemplo, objetos digitais de aprendizagem, eles estão lá, basta o usuário clicar e ele já vai baixar o vídeo, ele já vai poder fazer o uso desses recursos a partir desse acesso. O portal do professor do MEC, que é uma plataforma já mais antiga, né, ela tem essa característica de ser um repositório, né. E aí, quais são as questões que eu acho que são importantes a gente olhar, se a gente definir por um repositório? Primeira coisa é que o armazenamento ocupa espaço de servidor, né? Então, se eu já disponibilizo direto o recurso, eu tenho que organizar uma plataforma muito mais robusta, porque vai ter que ter espaço nesse servidor para caber cada um dos recursos. Imagina uma plataforma com, sei lá, 300 vídeos, 50 vídeos, isso ocupa um espaço considerável de servidor. Então, tem que considerar que isso também tem custo, né? E uma outra coisa são direitos autorais, né? Então, quando eu indico e você vai direto para a página do recurso, na verdade, eu estou só organizando realmente com critérios um conjunto de recursos, mas eu não estou ferindo. Eu estou falando de uma forma bem simplificada, tá? Mas eu não estaria ferindo direitos autorais porque esse recurso não está armazenado na minha página, né? Ele está referenciado na minha página, por isso o nome referatório. Então, também tem que se tomar cuidado ao decidir criar um repositório com questões de direitos autorais, né? Você tem que ter muito claro que há uma autorização para que você armazene aquilo dentro da sua página. O que é o referatório, né? E aí, dentro da linha do tempo, existiam-se muito mais repositórios do que referatório, né? Era forma de organizar, normalmente, esse tipo de plataforma, né? Hoje, o que a gente tem mais são referatórios, são esses sites que referenciam, né, recursos digitais, oferecendo informações detalhadas, mas ele não armazena esse recurso, né? E aí vocês conheceram um que é o Relia. O Relia é todo referenciado, é todo referatório, né? Então, o que ele fez? Ele organizou, né, com critérios e disponibilizou um conjunto de informações sobre aquele recurso para facilitar a decisão do usuário, mas ele está apenas organizando e não armazenando. E a gente tem a plataforma integrada do MEC, ela se classifica, se você pesquisar lá na página, ela se classifica como um referatório e um repositório. O que significa? Que ela tem as duas coisas. Mas na prática, se você vai, a plataforma integrada também é mais recente, na prática, quando você navega, você percebe que ela é mais referatório do que repositório. Provavelmente ela tem algumas coisas de repositório, porque ela precisava realmente armazenar, não tem para onde referenciar, então ela tem que usar de alguma maneira repositório, né? Então, deu para entender? Primeiro, queria já perguntar para vocês se deu para entender essa diferença e se deu para perceber essa diferença também de mercado, né? Quer dizer, antes a gente tinha mais repositórios e hoje a gente tem mais referatórios. Tudo bem até aqui? Ficou clara essa diferença?
Obrigada, Kaique, Christian. Perfeito. Ótimo, gente. Então, vamos para o próximo? Aqui eu estou trazendo um exemplo, como eu comentei com vocês, eu trabalhei durante 6 meses na implementação do Centro de Mídias de Educação de São Paulo, então tive muito perto desse processo e eu lembrei de um exemplo que para nós mostra de uma forma rápida, porque às vezes a gente tem pressa, né? Rápida e fácil de você organizar um conjunto de informações importantes para que o uso seja realizado. Então, aqui, São Paulo fez um chamamento público de doação de licenças, né, de acesso a serviços educacionais, né? Então, diversos parceiros disponibilizaram acesso às suas plataformas gratuitamente. Então, a gente precisava organizar, primeiro, mostrar o valor pedagógico desse recurso e dar informações básicas do uso para que os professores pudessem começar a usar. Como é que a gente fez de uma forma rápida, né? Criou, dentro da página do próprio Centro de Mídias, que já existia para comunicar as aulas, etc., a gente criou uma abinha de materiais de orientação, e dentro dessa abinha ela tem 3 menus. Um menu chama-se materiais de parceiros, né? Então, são esses... é um conjunto de PDFs que são ou criados no Word, depois transformado em PDF, no PowerPoint, simples, né? Coisas simples, mas que dão informações essenciais sobre essas plataformas, né? Então, aqui é só um exemplo de como fazer de uma maneira que ajude, né? Seja um começo. Ainda não é um repositório, né? Assim, é só um conjunto de informações para disponibilização dos usuários finais, mas feita de uma maneira muito simples e rápida, né? E depois isso pode ser aprimorado, quer dizer, atende uma demanda da hora e depois pode ser aprimorado. E a gente vai mostrar o mais aprimorado agora, que também é de São Paulo, que chama Currículo Mais. Então, São Paulo, assim como diversos outros estados também já criaram plataformas como essa, a gente vai ouvir vocês já já, criou uma página na internet e um conjunto de professores que são curadores. Então, essa página, qual é o desafio desse tipo de página? Ela se manter atualizada, né? Então, a gente até vê muitas iniciativas que depois morrem depois de um tempo, né? O recurso não fica vivo, a página não fica viva. Ela foi criada em 2015 e depois disso nunca mais ninguém entrou para atualizar, né? No caso de São Paulo, para evitar que isso acontecesse, criou uma plataforma que os usuários podem cadastrar recursos lá dentro, mas são curadores, não é toda a rede. São pessoas específicas dentro da rede, selecionadas, que indicam outros recursos educacionais para os professores. Então, essa plataforma tem essa característica. E várias outras existem que têm essa característica. Olha que interessante, eu queria mostrar essa questão dos metadados para vocês, né, e as informações pedagógicas, né. Então, esse recurso aqui entrou na plataforma, acho que no final do ano passado. Então, você vê que é uma coisa recente. É um quiz, né? Aqui no canto esquerdo está mostrando que é um quiz de revisão de geografia, e o tema dele, ele tem conteúdo, né? Então, ele aqui tem essa característica de ser um recurso que oferece conteúdo. Ele tem o nível de ensino, né? Então, aqui está dizendo que é só nos finais, a gente pode ter recursos que atendem a mais de um nível de ensino. E eles classificaram como objeto digital de aprendizagem, está dizendo aqui também, atende também a EJA, né? Então, ele colocou isso em forma de comentário, e não como nível de ensino, né? Ano e série, então, quais são os anos que atendem, qual é a disciplina, se existe alguma multidisciplinaridade e o tipo de mídia. Então, já tem aqui uns recursos que você, né, poderia buscar para chegar nesse resultado e aparecer esse recurso, e aqui nesse recurso ele também mostra como ele está, quais são os metadados dele dentro da plataforma. E aí tem um campo descritivo aqui em cima, esse maiorzinho, esse cinza, que está falando do alinhamento com a BNCC. Olha ali, não sei se dá para vocês verem, mas está assim, anos iniciais, aí tem o código da habilidade, e está dizendo qual é a habilidade que ele dialoga, e assim vai, tem várias habilidades ali que eles relacionam, né? Onde encontrar, então, é um referatório, né? Você tem informação aqui do link, como é que eu posso chegar lá, né? Quem foi o curador? Então, está aqui sugerido por Viviane, etc., e produzido por quem é o desenvolvedor dessa plataforma, né? E aí tem, embaixo, você pode, ó, o feedback, ó. Lembra que a gente falou de você criar um mecanismo de obter dos usuários informações de como está sendo o uso? Além de informações de visualização também, né? Que provavelmente essa plataforma pode dar algum nível de relatório também que diz, olha, os usuários acessaram
muito esse recurso aqui, né? E aí você consegue ter insights também sobre essa plataforma. Então, ali tem como reportar um erro. Então, o usuário está te dando feedback, ó, usei, não funcionou, não deu certo, e envie sua sugestão, né? Se tiver alguma coisa para ser comentado ali, né, o usuário pode fazer dentro do mesmo espaço. Pode passar. E agora a gente quer ouvir vocês. A gente tem um tempinho para ouvir vocês sobre se vocês possuem, né, se a rede já criou páginas com essa característica, seja um site, seja um referatório, um repositório, e como foi esse processo? Quer dizer, quais são os desafios que vocês enfrentaram ou enfrentam neste processo de disponibilização de recursos? Então, o microfone está aberto aí para que vocês possam falar. Quem tem aí algo semelhante? Se você já tem na sua rede, pessoal, achei legal o que a Jussi trouxe, mostrando que assim, a gente não precisa criar logo de cara um portal muito bem elaborado. Às vezes, um documento de PDF já atende a nossa demanda inicial, faz com que a rede comece a usar e depois a gente vai aprimorando esse local de disponibilização, esse formato de disponibilização. Eu conheço algumas redes aqui da IEC que tem alguns locais de disponibilização. Alguém quer comentar? Algum site, às vezes um Moodle, né, uma plataforma, um Google Sala de Aula, que também é um lugar de organização de informações, enfim, a gente quer ouvir mesmo para trocar ideia sobre como vocês fizeram, e acho que em 2020 isso foi muito feito, né? Como é que você disponibilizou recursos que foram fundamentais para o desenvolvimento aí da continuidade das aulas, né? Como é que vocês se comunicaram? Bom dia, estão me ouvindo? Estamos. Christian, é porque faltou energia aqui, o computador desligou, eu estou com o celular aqui de LN. Então, a gente aqui de Sergipe, a gente criou, entre o JET, criamos um site, né, que é para referenciar todos os dados do projeto, e, inclusive, a gente criou também uma barra, assim, um localzinho, para a gente disponibilizar essa questão de rede, de ordens. E a gente usa a plataforma Conecta Sergipe, que eles têm uma curadoria dentro do estado, entendeu? A gente não tem ainda uma curadoria dentro do município aqui, de Lagarto. Mas o estado já faz essa curadoria, inclusive dentro do BNCC, dentro do currículo do Sergipe. Isso já serve já para... o ensino daqui de Lagarto já é referenciado dentro dessa estrutura do currículo do Sergipe, entendeu? Aí, assim, a gente não tem a gente não criou, por exemplo, uma aba específica, somente assim, uma página específica, somente só para essa questão do ODA. Está na página inicial, mas a gente está pensando aqui, eu estava conversando com ela, de a gente criar uma especificidade e até mesmo assim introduzir essas sugestões que se colocaram aí, algumas dessas relia e tal, para a gente poder aprimorar mais, não? E observar essa questão também da questão da curadoria. Isso é uma conversa que a gente já vinha tendo com a menina que acompanhava a gente, que era o CIEB, Thaís, ela já tinha dado essa sugestão da gente poder, mais na frente, quando a gente criar agora a CITES, dentro das escolas, né, do projeto, a gente poder ter um professor indicado da escola para a gente poder fazer essa curadoria, ser uma pessoa principal, né, poder nos auxiliar. Isso é uma questão que a gente vai começar a organizar para fazer isso. Agora a gente já possui na nossa página, né, o Conecta Sergipe, que é dentro da escola digital, eles têm aqui no estado, entendeu? Faz essa curadoria. Maravilha. Muito obrigada por compartilhar aí a sua experiência no Sergipe. Botou energia aqui, vou ligar o computador agora. Tá certo, estamos te aguardando. Quem mais, gente? Que outro território pode contar para a gente sobre como foi, que desafios tiveram? Oi, Gilson. Reinaldo, me ouve? Sim. Então, eu sou do Paraná, de Guarapuava. Na verdade, no estado do Paraná, a gente tem o portal Dia a Dia Educação. E dentro desse portal, o estado disponibiliza vários recursos ali dentro. Só é um pouquinho de dificuldade para a gente navegar nele, né? Tem até uma plataforma chamada Escola... ver o nome certinho aqui. Perdi o nome aqui. É Escola Interativa Recursos Digitais.
tem separado por modalidade de ensino, né, por disciplina, é bem organizadinho ali a questão dos conteúdos, porém ele não é muito funcional, que os professores não têm muito hábito de utilizar. E agora, nessa pandemia, né, a gente tem como o Paraná é separado em núcleos regionais, né, eu faço parte do núcleo regional de Guarapuava, a gente acabou criando sites, pelo Google Sites também, agora a gente tem uma pessoa que trabalha junto no nosso setor, ele é programador, então a gente está criando uma página, né, um site com um recurso ali dentro para facilitar, né, essa interação dos professores para buscar. Como a gente trabalha muito o Classroom, né, que é agora a nossa ferramenta de trabalho, através do aplicativo do Aulas Paraná também, dentro dele foi colocado o Classroom, né, para trabalhar as atividades, e o Estado disponibiliza atividade para os alunos ali para todas as disciplinas e ensino, né, tanto da série quanto os anos ali. Então a gente procura, né, estar interagindo nesse sistema, bastante ainda difícil, né, porque há muito negacionismo dos professores, principalmente os professores que são mais antigos, dessa utilização da ferramenta. Mas a gente está engatinhando e tentando, né, fazer o melhor aí para poder engajar mais, né, dentro dessa nova cultura, né? Nova que não é, né? Na verdade, é agora que ela está sendo mais utilizada, essa cultura digital aí, desse trabalho mais digital. Mas tem bastante coisa que o Paraná já faz, né? E a gente está procurando cada vez mais implementar isso na escola, agora mais ainda, né? Muito obrigada, Reinaldo. Obrigada pela sua contribuição. Vou ouvir a Gabriela, que está com a mãozinha levantada aqui. Oi, bom dia. Vocês estão me Bom ouvindo dia. bem? Sim. Então, aqui na Bahia, a gente tem como referência a plataforma Anísio Teixeira, que é uma plataforma que é ligada à rede Anísio Teixeira, do governo do estado. E aí, como referência disso, a gente criou em Lauro de Freitas uma plataforma de recursos educacionais digitais, que a gente chama de plataforma Rede CEMED. A gente criou ela em 2018, estava iniciando o processo de curadoria, criou um GT dentro da secretaria para iniciar o processo de curadoria junto com professores, mas a gente lançou ela em 2019, mas o processo pandêmico em 2020 fez com que a gente mudasse um pouco o foco do que seria essa etapa de curadoria e de análise dos recursos, e passou a disponibilizar mais conteúdos educacionais em 2020 para os nossos professores. Mas, mesmo assim, a gente, dentro da plataforma, instituiu uma biblioteca de recursos educacionais e de outras plataformas que poderiam ser utilizadas pelos professores no intuito de orientá-los. A gente tinha uma funcionária dedicada a isso, que era responsável por fazer essa pesquisa e por fazer a curadoria, alimentando, inclusive, com os metadados, que estava estudando muito essa parte de curadoria de recursos, mas acabou que a gente também perdeu essa pessoa responsável por isso aqui na rede, mas, de certa forma, a gente acabou criando um pouco a cultura com os nossos professores, então é muito bacana, apesar de cansativo, a gente sempre receber assim pelo WhatsApp, olha, eu vi uma plataforma legal, que tem material para educação especial, vi um material bacana que fala sobre educação antirracista, então isso, de certa forma, mobilizou um pouco esse processo da rede, entender que existia um local no município que poderia servir de fonte e de acolhimento para essas sugestões. Então, agora a gente está numa fase de repensar como é que vai ser a utilização dessa plataforma, especialmente nesse momento em que a gente está iniciando um ano letivo, né, de 2021, ainda num processo remoto, mas a gente já havia pensado em transformá-la, ou pelo menos uma aba dela, num referatório mesmo. Ótimo. Ô, Ju, posso só fazer um comentário, assim? Eu acho que o que o pessoal está trazendo é bem interessante, porque mostra também que não adianta, acho que um pouco do que a gente conversa dentro do CIEB, das 4 dimensões, que não adianta, por exemplo, a gente só fazer a parte de recursos educacionais e disponibilizar, se a gente não faz a parte de formação dos professores e de mobilização e conscientização da importância da utilização desses recursos e por que eles estão sendo utilizados, né? E aí, voltando um pouco para a parte de visão e depois abarcando a parte de infraestrutura. Eu acho que a fala deles traz muito isso, assim, né?
Às vezes o professor não usa não porque ele não quer usar, mas é porque talvez ele nem saiba direito como usar, o quanto aquilo pode ajudar ele no dia a dia do trabalho. Perfeito. E, Gabriela, a gente também espera que, como você comentou, né, que vocês estão repensando, né, estão aí numa fase de aprimoramento, que essas coisas que a gente está falando aqui ajudem, né, a fazer aprimoramento e ser um ponto de partida para vocês aprimorarem também o que vocês já estão construindo aí. Sim, com certeza, Ju. E essas orientações que a gente está tendo nos webinários estão sendo muito importantes, inclusive para que a gente oriente como fazer esse processo de curadoria, né? Porque a gente estava muito perdido nesse mar de informação. Então, esses critérios que você levantou, e inclusive a especificação com os exemplos dos dados importantes, de como a gente criar uma aba de comentários para que os próprios professores também validem ou não o recurso, vai ser muito útil. E eu acho que a gente vai ter aí um caminho muito mais simples, digamos assim, na hora de construção desse recurso que a gente está disponibilizando para a nossa rede. Perfeito. Pessoal, mais alguém gostaria de... Eu gostaria. Tá, então vamos ouvir o News e a gente vai para a próxima etapa. Só com comentário, quem quiser trazer a sua prática aí, né, a sua experiência pelo chat, pode escrever também, tá? Pode falar. Bom, muito bom dia a todos. Eu sou o professor Nilson, do NTE Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Nós temos aqui no estado um portal, né, que é o portal Educom Mais, aonde nós temos, no caso, disponíveis os recursos educacionais, que vão desde ODAs até planos, enfim. A maioria deles linkados, né, para não dizer a totalidade, e nós temos uma equipe de curadores, nós somos 30 NTEs, né, distribuídos pelo estado, e praticamente cada NTE tem um curador. Cachoeira, por exemplo, tem o professor Maruí, que é curador. Então, esses recursos, enfim, tudo que está lá, eles recebem a curadoria e são indicados. Além do portal Educom Mais, nós temos um outro portal que é um pouco mais antigo, que é o Educom Tchê, da USHO, né? Tem que ter o Tchê, né? E ele está sendo, digamos assim, melhorado, ou então está em análise a fusão dos dois, para não ficar muito distribuído, né, esses recursos. O objetivo é canalizar num local só para facilitar o acesso. E ainda nós temos o portal educacional da Secretaria de Educação, que lá são disponibilizados várias formações para os professores em trilhas, né? Então, nós temos a trilha de gestão, a trilha tecnológica, a trilha da robótica, e ali são disponibilizados a trilha da educomunicação, né? São disponibilizados cursos autoinstrucionais, onde estão ali disponíveis e a qualquer momento o professor pode acessar, cursar, concluir o seu processo e automaticamente obter a sua certificação. Muito bom, assim, mostrando todas essas pontas amarradas, e o que você falou, assim, que eu também endosso, é informação dispersa, né? Como informações disponibilizadas em locais diferentes atrapalha, né, muito o processo, o professor e tudo mais. Então, isso também, né, você criar um referatório, você criar uma página, ajuda nisso, né? A não ficar circulando muita informação por diferentes canais, mas a pessoa cria o hábito e a cultura de entrar naquele lugar ali e sempre sabe que as informações que ele precisa estão disponíveis no mesmo lugar. Então, inclusive, né, no caso do Centro de Mídias, a gente também, nem era, o site do Centro de Mídias não tinha essa função, né? Porque ele é o Centro de Mídias, não deveria, se você for pensar, não deveria estar ali. Mas a gente falou, cara, tá todo mundo acessando tanto esse site que eu não vou pulverizar agora. Então, a gente vai disponibilizar aqui mesmo, que a gente entende que aqui a pessoa já entra e já tá com tudo aqui, né? Então, acho que isso é bem importante mesmo, viu, Nilson? Bom, pessoal, então, obrigada por quem trouxe aí suas contribuições. Quem ainda quiser escrever, fica à vontade, a gente vai comentando, discutindo, porque a questão da disponibilização, como vocês vão ver, ela tem muita relação com o próximo item, que é a implementação, né? Considerar a disponibilização na implementação também. Então, podemos passar para frente. Bom, agora, para falar de implementação, a gente tem que considerar 4 eixos que a gente entende que são fundamentais, né? Quer dizer, para implementar, eu preciso olhar e responder coisas de cada um desses itens. E isso a gente já começou, como eu falei para vocês, quando a gente começou a curadoria já nos faz refletir sobre esses itens, vocês vão perceber isso. E durante todo o processo de implementação, a gente tem que cuidar e sempre pensar nas comunicações de cada um deles, né?
não precisam serem feitas em separado, mas eu preciso pensar em como comunicar para a cada uma dessas caixinhas que a gente vai explodir agora para conversar. Então, a pergunta que a gente está respondendo aqui na implementação, como que os heads vão ser implementados, né? Como que eles vão entrar ali num processo para ser usado. Vamos seguir? Então, as caixinhas foram colocadas aqui no meio para vocês manterem a informação. Aqui a gente está tentando apresentar para vocês o processo de comunicação de todos esses eixos, né? Então, eu preciso casar uma coisa com a outra, né? O que está na esquerda com o que está na direita, com cada uma das caixinhas de coisas que a gente tem que pensar na hora de implementar. Então, por exemplo, quem é o público-alvo para a estratégia de comunicação, né? Quem é que vai usar, ou quem é que precisa saber sobre isso para que a informação chegue e o recurso seja usado? É professor que eu preciso comunicar? É o estudante diretamente? É um recurso voltado para a gestão, então são a gestão educacional? É a gestão da secretaria? E pode ter mais de um público-alvo, inclusive, né, gente? A gente tem aqui recursos que podem, que a gente tem o público-alvo professor e o público-alvo estudante, ou que a gente tem o público-alvo gestão da secretaria, gestão escolar, enfim, tem um conjunto aí. Suporte técnico ou pais e responsáveis, né? Então, por exemplo, recursos de comunicação com as famílias, né? Tem alguns programas que fazem isso, né? Um aplicativo em que o pai recebe informação sobre o desempenho do filho através desse aplicativo, né? Então, o público-alvo é o pai, é o responsável. Então, primeiro, eu tenho que pensar nesse público-alvo e agora para cada uma das caixinhas, né? A caixinha do cadastramento. Então, e aí, do cadastramento, da formação, a gente vai dar uns exemplos aqui para vocês. E aqui, no outro lado, a gente tem um como, né? Então, como? Por e-mail a gestão escolar. Então, eu preciso comunicar para os professores, mas eu vou mandar um e-mail para a gestão escolar. Sempre tem que pensar qual é a melhor estratégia, né? Então, essa é uma possível, mas a gente poderia, por exemplo, por e-mail, diretamente aos usuários. Por que eu tenho que passar para a gestão, para depois passar para o professor? Se eu já tenho a base de dados dos professores, eu posso me comunicar diretamente com eles, né? E garantir que a informação chegue. Então, aqui, a gente tem um exemplo desse processo do cadastramento, sendo comunicado para o público professor, diretamente para os usuários. Tem mais algum exemplo aqui? Vamos clicando para a gente colocar. Ótimo. Então, de novo, o professor é o público-alvo. E a gente vai discutir com eles, né, vai comunicar para eles o processo de formação do uso dessa plataforma. E como é que eu vou fazer isso? Né? Eu posso, por exemplo, de novo, mandar um e-mail diretamente para eles, eu posso fazer uma webconferência com os professores para apresentar o programa de formação, ou eu posso usar as duas coisas, né? Aqui a gente tem, por exemplo, mostrando que eu vou usar, na minha estratégia de comunicação, mais de um formato para o professor conhecer esse recurso. Aí tem um exemplo ali do suporte técnico ali abaixo, tá vendo? Então, quem é o público que tem que ser comunicado? O suporte técnico. Então, como é que eu posso fazer isso? Vou fazer uma reunião com eles, ou um encontro presencial, se for o caso, em que eu vou comunicar sobre o recurso, o uso, condições, o papel de cada um, enfim. Então, aqui no canto direito, a gente tem essas possibilidades. Por e-mail gestão escolar, por e-mail diretamente aos usuários, pelo site. Então, aqui a gente linka com a disponibilização. A gente falou, por exemplo, de a possibilidade de ser criado um site, né, para falar especificamente de um ou um conjunto de recursos, e eu posso deixar essas informações todas no mesmo lugar. Né? Então, o meu lugar de comunicação para todos os eixos aqui é lá. Né? Por meio de uma webconferência, encontro presencial, reunião, um ofício enviado às unidades escolares, né? E por meio de mídias sociais. Então, se a rede já tem um trabalho com mídia social, ou porque o público o melhor lugar para se comunicar na mídia social, por exemplo, esse exemplo que eu dei, né? De um aplicativo de comunicação com as famílias. Você precisa divulgar isso para os pais, né? Ou dar informações sobre uso, instalação, etc., você pode usar as mídias sociais para isso, porque funciona melhor para esse público-alvo, né? Então, aqui são algumas possibilidades. Tem mais alguma setinha ou já acabamos? Só já. Isso, Jus. Tinha mais uma ali, mas a gente que deu bastante exemplo, acho que está tudo certo, né? Bom, vamos seguir? Então, aqui nós estamos falando da comunicação, e agora a gente lembra das 4 caixinhas que estavam ali, agora a gente vai falar especificamente do que a gente tem que pensar na implementação
para cada uma daquelas caixinhas. Então, a caixinha cadastramento. O que eu tenho que olhar? De quem serão as licenças, quem serão as pessoas cadastradas e o tipo de licença que eu tenho. Porque eu posso ter um recurso que tem mais de um tipo de licença, né? Então, para professor é um tipo de acesso, para estudante é outro tipo de acesso, então eu tenho que fazer esse estudo e entender. Vai ser professor e estudante, mas tem um nível da gestão também, então são 3 níveis de licença, suporte técnico, pais ou responsáveis, né? Então, quem serão as pessoas, como nós vamos cadastrar? Isso a gente já falou lá na curadoria, né? Que é como é o processo de implementação do recurso. Então, centralizado na secretaria por meio de uma aplicação, né? Um programa que faz o cadastramento em lote. Então, esse é o formato. Ou centralizado nas unidades escolares, significa que cada escola vai fazer o cadastramento em lote dos seus professores ou dos seus alunos, não é centralizado na Secretaria de Educação. Descentralizado, eu dou a informação, não tem processos de cadastramento em lote, não há como fazer, então tem que dar informação diretamente para o usuário. Ou eu vou dar a informação para quem vai apoiar o usuário, porque se esse usuário for uma criança, embora ele seja o usuário final, talvez não seja para ele que eu tenha que comunicar, né? E não há necessidade de cadastramento, é uma plataforma sem login, por exemplo. Então, tem que considerar isso no cadastramento. E aí tem uma atenção ali bem importante, que é, em caso de menor de 13 anos, a gente tem que envolver pais responsáveis ou tem que ter uma conta que é gerida pela escola, né? E isso é lei, né? Normalmente as grandes plataformas, né, seguem legislação americana, que fala que menor de 13 anos não pode ter conta, né? Quem tem que fazer essa conta é o pai, o responsável, ou uma conta gerenciada pela escola, por questão de proteção mesmo das crianças e dos adolescentes. Então, considere isso também. Além da dificuldade de você orientar diretamente um usuário criança, né, que já gera uma complexidade ali, tem também essa questão que a gente tem que considerar no caso de menor de idade, tá? O que eu falo de uma conta gerida pela escola, pela secretaria? Quando você tem, por exemplo, o Google, né? São criadas contas gerenciadas e com permissões específicas para diferentes tipos de usuário. Então, tem um adulto por trás daquela conta, né? Que pode fazer gestão e que pode determinar o que aquele usuário pode ou não pode fazer com aquele recurso. Alguém quer falar alguma coisa? Eu achei que alguém ia falar. Ale? Não, eu só estou preocupada um pouquinho com o tempo, tá, Júcia? Só Tá, para a gente perfeito. organizar aqui. Ótimo, então vamos lá. Vou falar um pouquinho mais rápido aqui. Então, formação no uso do recurso. Então, a gente também já respondeu algumas coisas lá na nossa curadoria, e aí a gente tem a necessidade, tem necessidade de formação? Tem necessidade de atualização após a formação, ou seja, eu vou fazer essa formação escalonada, ou a cada 6 meses eu faço uma atualização sobre esse recurso, porque entrou novas funcionalidades, ou eu faço informações básicas para começar o uso, e depois eu vou criando formações aprofundadas. A carga horária, então eu tenho que saber a complexidade do recurso para eu entender que carga horária eu preciso considerar. E aí, para isso também eu posso analisar a usabilidade, que é o quanto esse recurso se permite se auto-instruir para que o usuário possa fazer o melhor uso, analisar a competência das pessoas que serão formadas, quer dizer, quanto mais trânsito, né, quanto mais competência no desenvolvimento, no uso de recursos, menos formação, ou uma formação menos detalhada precisa acontecer, porque a pessoa já tem ali um certo domínio, né? Quem será formado? Quem são os usuários envolvidos? Nós já falamos sobre isso. E aonde essa formação vai acontecer, né? Em que local, seja físico ou digital? Vai ser uma formação presencial? Presencial, mas num local fora da escola? Sei lá, na secretaria? Ou em algum lugar que seja importante? Online, ao vivo? Ou online gravado, né? Online gravado, eu faço um conjunto, acho que nós comentamos aqui, de criar um curso, enfim, né? Com alguma informação ali com um certo nível de desenvolvimento, e a pessoa vai lá e acessa para conhecer o recurso. Então, esses são os itens que a gente acha importante na formação. Próximo. Análise técnica, né? Então, que informações técnicas eu preciso considerar aqui na implementação para começar? Um tutorial de instalação, né? Se for necessária instalação, eu tenho que ter um tutorial. E como eu vou colocar, né? Por vídeo, por escrito, infográfico, etc. O técnico que fará a instalação
se também houver, obviamente, instalação, quando necessário, técnico, e se não há necessidade de instalação. Então, esse é o que a gente tem que considerar. E no suporte técnico, como será feito o apoio a gestores, professores e estudantes com relação a dúvidas ou problemas? Diretamente com o fornecedor, com acompanhamento da secretaria. Então, exemplo disso, né? O fornecedor dá o suporte, mas a secretaria tem acesso a relatórios, tem acesso a informações de que está sendo demandado, enfim, até para considerar a formação e etc. Diretamente com o fornecedor, sem acompanhamento da secretaria. A secretaria não tem nenhum feedback sobre isso, então só o fornecedor que faz esse processo. Com a equipe de TI da secretaria, com a equipe de TI da unidade escolar, com acompanhamento da secretaria. Então, a secretaria não faz, mas ela também tem relatórios, acompanhamento, e vai entendendo como isso está acontecendo. Com a equipe de TI da unidade escolar, sem o acompanhamento, ou se não vai ter suporte técnico, né? Então, lembrando que tudo isso tem a ver com complexidade, tem a ver com usabilidade, tudo aquilo que a gente já estudou para decidir o melhor caminho. Próximo. E aqui a gente trouxe um outro exemplo aqui, né? É só a gente não está querendo focar no recurso, tanto que a gente tirou aqui os nomes, não se trata disso, mas apenas mostrar um exemplo aqui também. Então, aqui, esse parceiro da secretaria criou um site, né? Ele tinha interesse que os usuários fizessem o uso, então ele criou um site para explicar o funcionamento, para o processo de autocadastramento do usuário, né? Então, você está vendo aqui, sou estudante da rede pública, sou professor da rede, a pessoa meio que cria o seu login e se cadastra dentro dessa plataforma, e dentro dessa plataforma ela também recebe suporte, né? E aqui o que a gente achou interessante de trazer é porque não foi a secretaria que fez, né? Quem fez foi o próprio parceiro que desenvolveu a página para dar suporte. Claro que aí a secretaria tem acesso a informações, enfim, para fazer o acompanhamento. Até aqui tudo bem? Então, bora para frente. Coloque um ok aqui para saber se está todo mundo vivo, está todo mundo acompanhando. Hoje a gente está falando bastante, né? Então, vamos respirar. Então, acabamos aqui a nossa discussão sobre disponibilização e implementação. Tudo isso aqui vocês vão receber, vocês vão ter acesso, etc. Né? Mas agora a gente entra na discussão sobre acompanhamento e avaliação, né? O importante do acompanhamento, eu já falei lá no começo, a gente tem que considerar o que nós vamos acompanhar já para disponibilizar, já para implementar, porque se eu implementar e depois eu pedir dados de monitoramento, eu posso perder e não tem mais como fazer esse levantamento de informações. Então, o que eu quero monitorar é uma informação que tem que ter de cara para começar o uso, né? Então, aqui a gente separou o acompanhamento da avaliação, mas mostrando que eles têm uma conexão, né? O acompanhamento, ele tem a ver com o processo, né? E como é que eu acompanho o processo? E que indicadores de processo, a gente vai entrar mais detalhes nisso, que indicadores de processo eu tenho, e que esses mesmos indicadores de processo ou outros indicadores que podem ser criados e dialogam entre eles, eu vou usar para analisar resultado. Então, eu tenho que monitorar nessas duas dimensões, o processo e o resultado. Então, por isso que acompanhamento e avaliação para nós está junto, né? São coisas que tem que conversar. Pode passar para a gente aprofundar essa discussão aqui. Deixa eu ver que horas são. Ótimo. Então, aqui a gente tentou aprofundar e deixar mais claro para vocês como é que nós estamos entendendo o acompanhamento e avaliação. Então, aqui nós temos o processo, tá vendo que tem uma setinha em cima? O que a gente vai responder no nível do processo? Quais são os passos necessários para eu chegar no objetivo, né? No objetivo de uso, de adesão a esse recurso, enfim. Aí a gente tem a preparação para o uso do recurso, como nós já comentamos aqui, o cadastramento de usuário, distribuição de licença, tudo isso que a gente considerou na implementação pode ser indicador do processo, de indicador de processo para a gente acompanhar, né? E a gente tem do de preparação para o uso e a gente tem outro dentro do processo que é o uso efetivamente. Organização para usar e o uso efetivamente. E aí a gente tem os usuários acessando a plataforma, realizando atividades na plataforma, são informações de uso. As outras informações são de preparação para o uso, né? Aqui embaixo, a gente dá um exemplo para vocês, né, do que poderiam ser esse tipo de indicador de processo, né, que indicam sobre o atingimento ou não das nossas metas de processo. Por preparação, exemplo, porcentagem de alunos cadastrados por escola,
né? Então, eu consegui levantar essas informações de quantos usuários já estão cadastrados, é uma informação de processo focada na preparação do uso. E o mais interessante é que se eu não fizer isso aqui, não adianta ficar focando, por exemplo, em analisar resultado. Eu tenho que pensar processualmente também, né? A preparação do uso é o indicador que eu preciso correr e acompanhar, para depois eu me debruçar em levantamentos de outras coisas, porque sem adesão de uso, a gente não tem dado para analisar, né? Então, é importante a gente considerar isso. E no caso do uso, que indicadores a gente poderia ter para o uso? Porcentagem de alunos que acessaram o recurso uma vez por semana, por exemplo. Vê que aqui eu não estou focando na qualidade do uso. Aqui eu estou focando no uso, especificamente. Vocês estão usando? Estão começando a usar? Se a gente tinha uma meta de uso disso uma vez por semana, estão usando uma vez por semana? Então, é isso que a gente vai tentar responder no uso. Agora, a gente vai para a caixinha verdinha, que é o resultado. Aí, agora, o que eu estou querendo focar? Né? Na melhoria dos resultados. Então, que resultados objetivos eu posso ter que vão me ajudar a entender se ele está gerando o impacto que eu quero ou não, né? Então, o desafio que a gente pensou quando a gente definiu o uso dele, ele está ajudando a responder? Então, a gente tem que considerar isso. E aí, um exemplo de indicador possível. Aqui, gente, tem vários outros, né? Mas, por exemplo, a variação da nota do IDEB. Se isso conversa com o meu desafio, se eu tenho um desafio de alfabetização, se eu tenho um desafio de melhoria do aprendizagem de matemática, e esse dado pode ser extraído do IDEB, é esse dado que eu vou levantar. Mas para outros tipos de recurso, você pode ter outros que o IDEB, por exemplo, pode não ajudar. Então, tem que dialogar uma coisa com a outra, né? E aqui indicam, então, a superação ou não do nosso desafio educacional. A variação da nota do IDEB pode ser um indicador que nos ajude a analisar impacto. Queria pedir para a Alessandra falar um pouquinho, que eu acho que ela pode ter até outros exemplos interessantes para trazer. Camila, pode passar? Eu trouxe uns exemplos. Esse exemplo é de um painel de monitoramento que foi feito com relação à implantação do ensino à distância na época do Covid em Recife. E aí é só para... Aqui só traz dados de processo, não tem nenhum dado de resultado, mas é uma ideia de como a importância também da gente pensar no que a gente quer ver e aí ver como a gente vai sistematizar tudo isso e como isso vai ser acompanhado. Então, isso foi uma análise feita durante uma semana de utilização da plataforma de EAD, e aí é importante também a gente pensar, né, nessa forma de como isso vai ser disponibilizado. Então, aqui traz o exemplo de 7 escolas, em cima tem o número de estudantes que estão sendo atendidos pelo EAD, quantos estudantes receberam celular, que era uma das estratégias, e aí quantos estudantes por escola já concluíram 100% das atividades, quantos fizeram mais de 50%, menos 50%, ou quantos estudantes não fizeram nenhuma atividade. Pode passar. E aí aqui, no próximo slide, vai no nível mais detalhado da escola, então relacionado tanto à utilização das atividades por disciplina, né, se fez ou não as atividades da disciplina, e se fez os questionários, e aí qual foi a média das notas de matemática e português, que era uma das coisas que eram relevantes para a gente estar avaliando. Então, a gente conseguia monitorar isso bem de perto. E é interessante você, às vezes, fazer essa diferenciação do que vai ser olhado via secretaria e o que é importante ser olhado na escola. Nem todos os dados ou o nível de detalhamento desses dados precisam ser levados para a secretaria e nem todos os dados precisam ser levados para a escola. Então, a Júcia vai falar isso no próximo slide, mas a gente só quis trazer um exemplo de um painel que pode ser montado num PowerPoint, não precisa ter um Data Studio ou nenhuma outra ferramenta tão complexa, que a gente consegue montar um painel e apresentar de forma clara os indicadores que a gente pensou nessa etapa de acompanhamento e avaliação. Pode passar, Camila. Muito bacana esse painel de monitoramento, né? Então, vamos aprofundar aqui essas estratégias, né? Então, o que a gente vai levantar? Que informações a gente vai monitorar, né? E aí a gente tem alguns exemplos aqui, né? Como a gente falou, de uso. O uso dos professores, né? Levantamento de dados de uso do professor, dos alunos, por escola, né? Então, vou explodindo e vou tendo informações mais agregadas, informações mais específicas, né? Dificuldade dos professores e dos estudantes, a qualidade da ferramenta, então, indicadores aí que eu posso ter com relação ao uso.
Casos exitosos, então eu quero monitorar, quero indicar levantamento de casos exitosos, então como é que eu organizo para esses dados receberem, qual é o nível de informação que eu quero, se eu quero uma coisa mais sucinta, se eu quero uma coisa mais aprofundada, em como é que chega na gente, né? E dados relacionados ao objetivo e desafio educacional. Então aqui são os indicadores do o que eu quero levantar. Agora, como eu vou levantar, né? Eu vou levantar centralizado. A Secretaria de Educação tem a possibilidade de levantar esses dados, avaliar e tomar decisão, com coleta de informações diretas do recurso ou das escolas, né? Então, uma possibilidade. Outra, descentralizada. Cada integrante do processo monitora os indicadores de acompanhamento, né? Então, o recurso não tem essa possibilidade de fazer agregado, então a gente faz descentralizado e organiza, né? Em ambas, centralizada e descentralizada. A gente tem algumas informações que a gente consegue no centralizado, mas a gente quer outras que são descentralizadas e a gente faz um conjunto, então, de levantamentos, né? E aqui o feedback, né? A importância da gente sempre dar uma devolutiva também com relação a esses dados que a gente está levantando, né? Então, a gente colocou aqui esse item de atenção com relação a isso. Quem coleta, envio e tratamento da informação. Então, quem é que vai levantar esses dados para a gente, né? Quem vai levantar, encaminhar, quem está envolvido na estratégia, quem consolida, né? Então, o que, o como e o quem. E é importante que essa é a dica de ouro. Às vezes a gente quer muita coisa, né? A gente levanta muito dado, e aí a gente não consegue tratar o dado, né? Ou esse dado, ele não tá ajudando a gente a tomar decisão. Então, a nossa dica é iniciar com pouca informação, mas de forma contínua. Isso é muito melhor do que muita informação e nenhuma decisão ou poucas decisões sobre ele. Então, quais são os dados fundamentais? Que esforço isso também vai me gerar para eu levantar? Então, é super importante considerar isso, né? Começa simples, com dados talvez mais fáceis de levantar, que deem alguns insights, e depois você pode criar outras camadas, mas é melhor do que, vou monitorar tudo que é possível, e depois eu fico perdido aquele monte de informação. E a periodicidade, de quanto em quanto tempo cada informação vai ser coletada, né? E que periodicidade a gente tem também dos relatórios, de grupos focais que a gente pode criar para conversar com os usuários, ou reuniões periódicas que a gente faça para dar devolutiva também para as escolas, né? Então, aqui a nossa dica é avaliar a importância da informação versus o esforço que é necessário para obter e processar, né? Então, a gente falou um pouquinho disso agora, né? Tem que considerar essas duas coisas. Tem mais alguma coisa que você queira aprofundar aqui, Ale? Não, eu acho que é isso, assim, às vezes a gente olha para esses painéis e a gente fala assim, nossa, é muita coisa, ou então quando a gente senta numa reunião e aí senta com vários setores e cada setor quer saber uma informação diferente, então o setor de tecnologia quer saber os dados relacionados a problemas na plataforma, o outro setor pedagógico quer saber a quanto que os alunos estão usando, enfim, né, fazendo as atividades ou a nota deles ou algo assim. Então, assim, às vezes é importante a gente começar com pouca coisa, mas fazer essa avaliação contínua, assim, todo mês ou toda semana estar olhando isso e traçar estratégias para melhorar e a gente conseguir atingir os objetivos, do que a gente está querendo coletar várias informações e nunca sair da etapa de coleta, que eu já vi isso acontecendo várias vezes. A gente fica 5 meses numa etapa de coleta, não traça nenhuma estratégia, quando vê já passou o tempo. Então, assim, tenta traçar, às vezes, estratégias paralelas. Começa com o indicador básico, vai monitorando ele em paralelo. Vamos supor que tem alguma informação que é super relevante para vocês, e aí eu estou falando informação versus esforço, só que eu tenho que coletar via questionário nas escolas. E isso vai trazer um esforço gigantesco, não só para coletar, mas para consolidar essas informações. Então, se isso for, de fato, extremamente relevante para o objetivo, para o indicador de resultado, isso, de fato, monitorar aquela informação vai, de fato, impactar no resultado que eu estou buscando com a implementação desse recurso, aí eu vou atrás. Mas não para todo o processo de estratégia de monitoramento por conta dessa informação que precisa ser coletada de uma forma mais descentralizada ou na escola. E aí é importante isso, né? O que vai ser monitorado pela secretaria, o que pode ser monitorado pelas escolas, e isso que a Jussi falou do feedback, não só coletar as informações das escolas sem dar um retorno para elas
do que está sendo feito, analisado, olhado, e fazer elas se sentirem também parte do processo é bem importante. Maravilha. Eu acho que todo o objetivo é isso, né? A gente conseguir também, por isso que tem ali no avaliação, tem o processo da devolutiva para as escolas. De que maneira eu faço isso de maneira organizada, que elas possam compreender e também ter essa relação que a gente acha que é nosso sonho quando a gente construir essa jornada, é que nunca a gente se esqueça do porquê que a gente está usando um recurso, né? Que objetivo a gente tem e está atendendo, então é isso que a gente está querendo aqui o tempo inteiro, né? Bom, vamos lá para o próximo, então? É isso, tomada de decisão com base em evidência, né? Então, levantar dados tem a ver com tomar decisão, porque vamos pensar agora que monitorei, avaliei, devolvi isso para as escolas, né? Colhi feedback das escolas também sobre as impressões, fechamos um ciclo, ou não, identificamos dificuldades, desafios com esse recurso, que vão fazer a gente discutir melhorias, ou vai fazer a gente discutir abandonar esse recurso, porque ele não está trazendo o esforço, né? O esforço que a gente está tendo para fazer rodar não está ajudando, e a gente pode escolher outro recurso, né? Para atender essa mesma demanda educacional, ou não, isso aqui está rodando bem, agora eu vou fazer o quê? Eu vou levantar outra necessidade e vou fazer essa jornada de novo. Então, pode passar para o próximo, né? Então, é isso que a gente está falando aqui. O que a gente consegue fazer de levantamento de informação para tomar decisões e manter isso de uma forma bastante crítica e reflexiva, né? E aí, a gente queria perguntar aqui, nos minutinhos que a gente tem, que a gente vai fazer ainda, vai ter um desafio final para vocês aí, para a gente se divertir um pouco. Se vocês conhecem ou vivenciaram algum processo de avaliação de recurso. Vocês já fizeram algo que nem a Alessandra mostrou um exemplo de dashboard ali com os dados organizados, mas não precisa ser daquela forma, né? Algum outro tipo de monitoramento e avaliação de uso de recurso que vocês gostariam de compartilhar com a gente? E o que vocês aprenderam com isso? Que desafios vocês tiveram? Temos alguma rede aí que gostaria de compartilhar? Ou escrevendo também, fiquem à vontade. Eu posso, acho que, compartilhar um pouquinho, porque Claro, Marcelo. a gente trabalhou bastante isso em 2020 e viu como é importante ter esse acompanhamento, porque a gente consegue visualizar o todo, tanto aonde está a dificuldade, se é por parte do aluno, se é por parte do professor ou se é por parte da escola como um todo. E foi muito bom porque pontuava aonde estavam as necessidades e tu ia direto, digamos assim, buscar o professor que não estava acessando. Tu ia direto no professor ou junto à coordenação, perguntando o que estava acontecendo, se é esse olhar que é necessário ter, o que está acontecendo? Tem alguma dificuldade? Aonde foi o entrave? E essa busca também, que eles, sabendo que tinha esse ponto mais próximo deles, eles buscavam a assessoria quando também não estavam conseguindo. Então, isso foi muito importante, ter essa visão, né? Então, como a gente utiliza o Aprimora, tanto que eu mexo com o Willi, que é da Aprimora, e é direto, eu disse, eu quero um hub desses para nós, porque ele é muito bom, o filtro é muito bom, tu vai filtrando por escola, tu vai filtrando por professor, e é muito bom ter isso dentro da plataforma, dentro do Red, que a gente está utilizando, que é uma das experiências que a gente teve bem positiva. Muito bacana, Maristela. Eu acho que só queria ressaltar isso que você falou. O que você vai fazer com a informação, né? Quer dizer, você conseguiu identificar que tal escola está com tal desafio, eu vou tentar lá conversar e entender o porquê. Eu participei de um projeto grande, assim, a gente tinha 40 cidades, enfim, 100 mil alunos envolvidos, é um negócio gigantesco. E um dos desafios que a gente tinha era, a gente dava informação, no começo do projeto, a gente ia direto à escola e conversava com os professores, nesse nível micro que você falou. E a gente falou, não é isso que a gente quer que a secretaria tenha esses dados em mãos e ela seja capaz de tomar decisão do que ela vai fazer com isso e qual é o processo seguinte que ela vai fazer. E a gente tinha secretarias que tinham muita facilidade de entender e agir, e a gente tinha secretarias que tinham essa dificuldade, tinha o dado na mão, e não conseguia criar uma estratégia de ação para resolver aquilo, né?
Ou então até ia à escola, mas assim, não criava um pacto, um combinado, não saía com uma estratégia de resolver, né? Então foi muito, muito aprendizado para a gente também identificar desse desafio que os gestores têm de tomar decisão com informação, né? Eles queriam muito a informação, mas em transformar ela numa decisão era um processo complexo, assim. Então foi um super aprendizado para todos nós. Ô, Jússia, eu acho interessante também o que a Maristela trouxe, e aí fazendo o link com o que a gente analisa na curadoria, quando a gente analisa se os recursos dão informações e relatórios, né? Porque é bem importante quando os recursos algumas plataformas mais robustas, elas trazem esses relatórios, isso facilita bastante na coleta das informações, e na avaliação se esse recurso utilizado, ele está sendo bem utilizado, ou se ele está trazendo resultados. E aí, fazendo só o gancho da curadoria com essa parte de avaliação, olhar se os relatórios que essas plataformas trazem vão responder as perguntas que os professores vão ter e que a secretaria vai ter. Porque às vezes a gente tem um relatório legal, mas no final ele não traz as respostas que a gente precisa, né? Então, também é importante quando a gente está na curadoria, por isso que às vezes é bom a gente olhar a jornada como um todo, quando a gente está na curadoria, ter essa noção do que a gente quer, ter essa noção do que a gente vai querer acompanhar e avaliar também. Maravilha. Muito, muito bom, muita boa reflexão. Mais alguém, gente? A gente estava super ansioso por esse momento, eu e a Alessandra, de ouvir como é que... Experiências, né? Isso, experiências para a gente ajuda muito a entender, né, esse processo. Não, e de fato isso hoje é um gargalo, a gente vê muito isso, a gente é até difícil hoje na academia encontrar pesquisas de avaliação e resultado relacionada à utilização de recurso educacional e avaliação de impacto de recurso educacional nas redes. Então, se vocês conseguirem construir isso com essa jornada daqui para frente, dentro da IEC, planejando isso e vendo o impacto disso no nível, né, pensando no desafio educacional e o que isso contribuiu para resolver os problemas educacionais que vocês se propuseram, é bem importante. Bom, se vocês estiverem tímidos, por favor, não deixem de relatar, mesmo que vocês mandem um e-mail depois, para a gente, realmente, o que a Alessandra falou, a gente tem muita dificuldade de achar casos e a gente quer estudar casos exitosos, né, ou com desafios, né, para a gente poder fortalecer essa questão. Acho que é um dos pontos mais críticos dessa jornada, é que se isso não acontecer, mesmo que seja no nível inicial, mínimo, nada disso faz sentido, porque senão você não consegue descobrir se lá você teve um trabalhão para levantar a demanda, né? Conversou com a escola, com o professor, e aí você não consegue nem devolver para eles, né, uma informação se aquilo está ajudando, realmente é um super desafio, e a gente está aqui para ajudar vocês nesse desafio, tá? Bom, vamos para a nossa última etapa, então. Aqui eu já falei, né, do processo periódico, a gente volta na jornada, a gente identifica que momento da jornada eu posso voltar, né? Às vezes eu vou fazer só a curadoria, a demanda é a mesma, não vou levantar a demanda de novo, eu vou na curadoria, escolho outro recurso e sigo para a próxima etapa. Então, tem aí uma flexibilidade também da onde eu vou voltar, né? Próximo. E agora a gente tem um desafio para vocês, muito bacana, não sei se vocês conhecem esse recurso chamado Kahoot. O Kahoot é um site gratuito, ele é um freemium, na verdade, né? Ele tem seus recursos gratuitos, mas ele também tem funcionalidades que são pagas. Então, a gente criou aqui no Kahoot um desafio, que é um quiz, que vocês vão responder sobre a jornada, para a gente se divertir um pouco também, mas para a gente consolidar algumas informações importantes. Então, como é que vai funcionar isso aqui agora? Preciso que vocês acessem essa página que está aí, eu vou colocar aqui o link, www.kahoot.it, e ele tem um aplicativo, você não precisa baixar o aplicativo dele. Se você acessar, por exemplo, do seu celular, essa página já vai funcionar. A dica de ouro para você responder com mais tranquilidade ao quiz, se você tiver 2 dispositivos, é melhor. Ou seja, eu estou olhando aqui as perguntas que a Jussi estava colocando na tela, mas eu estou respondendo pelo meu celular. Né? Então, você está nesse momento com um para acompanhar aqui e o outro para responder, seria ótimo. É obrigatório? Não é. Mas você vai ter que ter um pouquinho mais de agilidade, de mudar de aba, enfim, né? Então, quem puder, ótimo. Quem não puder, esse é o link que vocês vão entrar agora. Enquanto vocês estão aí, eu vou
eu vou compartilhar minha tela porque vocês vão ter que receber um código. Então, acessa, eu vou dar um código para vocês, e aí eu vou pedir para que na hora que você entra com o código, ele vai te dar informação assim, se cadastra. A gente quer fazer uma brincadeira aqui também, sabendo quem é a pessoa, quem é o território. Então, coloca lá, Julce, São Paulo, SP, por exemplo, né? Coloca o seu primeiro nome, e do lado você coloca o seu território, tá? Na hora que ele perguntar para você qual é a pergunta, né? Desculpa, qual é o seu usuário ali. E isso sofreu mesmo. Eu descobri hoje, viu, Maristela, que agora já dá para você fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Você aparecer as perguntas junto com as opções. Mas eu não quis mexer no... Descobri hoje, tipo, 15 minutos antes de começar. Eu falei, não vou mexer nisso, porque se der errado, eu tô lascada, né? Então, deixei para lá. Mas eu vou testar. Muito obrigada, viu? Então, o que vocês vão fazer? Entraram no Kahoot, ó, o código aqui em cima, ó, o PIN do jogo. À medida que vocês forem entrando, vai aparecer o nominho de vocês aqui, ó, embaixo. Então, estou esperando vocês se logarem aí. Já está entrando, ó. Ó, nós estamos aqui em 41 pessoas nessa sala, então a gente tem que ter um volume interessante de pessoas. Maravilha. Kaique. Quem esqueceu de colocar o território, Kaique esqueceu, não tem problema também, gente, né? É só... Eduardo. A gente vai ter uma pergunta aquecimento, ela já faz parte do jogo, mas ela vai ser mais para a gente se familiarizar, quem nunca brincou aqui com o Kahoot, para você entender como funciona, tá? 18 pessoas. Ó, o Kaique falando que usa o Kahoot. Não, a gente se divertiu muito, eu, a Alessandra e a... Acho que era a Camila que estava com a gente? Não. Isso, Camila. A gente se divertiu horrores juntos aqui. Quem não conhece, tenho certeza que vai gostar. Pessoal, vamos agilizar? Tem 18 só. Quando bater aqui uns 20 e poucos, eu... Não deixe seu território sozinho. Quer dizer, se você está aí, você deixar uma pessoa sozinha do seu território, representando, não entra. Vamos passar vergonha junto, não tem problema. Eu acho que o pessoal está com medo de não acertar as perguntas, viu, Ju? Se não passar na prova da... Ó, eu vou dizer uma coisa para vocês, ele dá relatórios, se a gente quisesse fazer um nível de detalhe, ele dá, mas não é o nosso objetivo aqui. Ele só vai mostrar quem acertou e mais rápido, né? Como é que ele pontua enquanto vocês estão entrando aí? Ele pontua quem responde mais rápido e certo. Mas ele não vai mostrar quem errou, tá? Aqui não vamos pôr ninguém, não. Então é mais pra gente brincar mesmo. Sem medo de ser feliz. Alguém tá com dificuldade, não tô conseguindo, não consegui acessar a página, também pode dizer para nós aí. O pessoal do CIEB também pode tentar, viu? Vamos ver se todo mundo do CIEB Ó, o BNDES é café com leite. As perguntas. O BNDES provavelmente está sozinho, é um território solitário, né, Eduardo? Porque não deve ter, não sei se tem outras pessoas aqui para fazer time com você, né? A Juliana tá também. Eu não vou responder, tá, pessoal? Eu só entrei aqui para fazer o teste. Eu acho que ia ser injusto eu competir com vocês. Vamos lá, mas pelo menos 25 pessoas para a gente brincar, que mais 3 corajosos aí para entrar. Estão ouvindo uma musiquinha? Aqui eu estou ouvindo, não sei se para vocês ela toca também aí no seu dispositivo. Ela só vai tocar para nós se tu tirar o fone de ouvido. Quando a gente está com fone de ouvido, a gente não consegue. Mais alguém, gente? Senão a gente vai ficar muito tarde para a gente. São 5 questões e 6 questões, bem rapidinhas, viu? Objetivas. Está diminuindo o número de pessoas? Tinha 23, agora tem 22.
Pessoal, tá com alguma dificuldade? Fala pra gente. Bom, então posso iniciar? A Cris entrou. Depois que começar, não dá mais para entrar, então precisa entrar já. Ótimo, entramos, batemos a nossa meta de 25 pessoas. Perfeito. Então, agora a gente pode começar. Bom, então, quando eu der o iniciar aqui, qual é o desafio do Kahoot, né? Você precisa olhar as alternativas na tela, né, que eu vou mostrar para vocês aqui. Então, tem que estar ligado primeiro aqui, não é no seu celular, na abinha que você vai responder. Você precisa estar ligado aqui. E ele vai dar as alternativas com símbolos. Ele coloca uma bolinha, é uma alternativa, um quadradinho e cores também diferentes, é outro. Então, você escolhe na minha tela qual é a alternativa que você vai escolher através do símbolo e clica no símbolo no seu dispositivo, né? No outro dispositivo que você está preparado ali, ou na outra aba do computador. Porque, como a gente comentou aqui, as alternativas não aparecem para o usuário, né? Agora aparece porque teve uma alteração do Kahoot, mas esse não está preparado para isso, então você tem que ficar ligado aqui, tá? Primeira de aquecimento, é para errar, é só para você testar se você entendeu aqui o processo. Então, está preparado. Eu vou ler a pergunta e depois vou deixar vocês lerem as alternativas sozinhos, tá? Qual é a melhor forma de selecionar recursos educacionais digitais? As alternativas estão aqui embaixo e vocês têm 20 segundos para responder. Tá com dúvida, responde qualquer coisa. Tempo esgotado. Então, você vê, esse daqui tinha só 20 segundos, os outros vão ter 30 segundos para responder, vocês escolhem a alternativa. Quem teve dificuldade, só disse entendeu agora, né? Não, se entendeu para as próximas perguntas, você conseguir performar melhor. Então, quando acaba, ele vai dar um ranking para a gente, 11 pessoas responderam a alternativa correta, que é fazer a jornada de rede, né, perguntar para o amiguinho que está do lado, pesquisar aleatoriamente na internet, isso foi mais uma brincadeira, né? Então, ele dá informação para a gente de qual é a resposta certa e diz quem ganhou pontos nessa rodada, né? Então, quem foram os melhores classificados, responderam mais rápido e certo. Então, nessa primeira rodada, a Érica tá ganhando. Isso pode mudar ainda. Então, vamos lá. Agora, uma pergunta mesmo, séria. Qual o primeiro passo para iniciar a curadoria de rede? A curadoria. Dezesseis pessoas responderam. Vamos lá. Maravilha. A pergunta, então, qual é o primeiro passo para iniciar a curadoria de rede? A resposta correta era pesquisar o RED a partir do resultado de levantamento da demanda. Né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer lembra, a gente levanta a demanda, analisa o resultado, né? Qual é a demanda mais importante e vai buscar alguns REDs, ainda sem um crivo, para a gente passar para a curadoria. A curadoria é o crivo, é a análise crítica dos recursos. Então, a primeira etapa é pesquisar o RED a partir do resultado do levantamento da demanda. Tudo bem aí? Eu só fico na dúvida nessa, né? Se já começava pela rubrica. Então, a rubrica é a etapa da curadoria. Então, para iniciar a curadoria, eu preciso ter os recursos ali, né? Para eu colocar imputar no nosso instrumento. Bora lá para o próximo, então. Primeiro, quem ganhou ponto aqui, já temos Eduardo, hein? Café com leite não, né? Érica está aqui no ranking ainda. Então, bora para o próximo. Qual das etapas não fazem parte da jornada de rede? Não faz parte. Nunca falamos sobre isso aqui. O pessoal está demorando para responder mais essa, Jússi. Confesso que quando eu vi essa pergunta, eu fiquei na dúvida. (17) Então, qual é a resposta correta? Consulta sobre os REDs já utilizados pelas escolas. A gente não falou disso. A gente não tem nenhuma etapa que diga, levanta lá que recursos a escola já está usando. Por que a gente não fez isso? Porque justamente a gente quer
colocar o olhar para a demanda. Eu quero entender qual é a demanda para depois eu escolher o recurso. Eu não quero descobrir qual é o recurso para encaixar ele na demanda. Então, por isso que na nossa jornada não existe esse momento de levantar o que as pessoas já estão usando. Eu quero levantar o que eles precisam, né? Que demanda educacional a gente vai responder, mas não necessariamente que recursos eles já estão usando, né? O Kaique está aqui, ó, nervosinho, dá um nervosinho mesmo, é uma delícia. Vamos ver agora como o nosso ranking ficou. Ele sempre aplicou para os alunos dele e nunca aplicaram com ele. Aí agora ele está sentindo na pele o que os alunos passam. Olha, que interessante que ele também agora apareceu, ó, e está dando um dica aqui, subiu 5 posições, Ieda bateu o recorde de avanços. Então, a Ieda está performando bem, porque ela está melhorando a cada rodada. Eduardo já está na 3ª posição. Cuidado, hein, Eduardo. Qual o termo utilizado quando um RED é escolhido pela secretaria com base no currículo e objetivos pré-estabelecidos? Como é que a gente chamou isso na nossa jornada? Tem uma palavrinha aí que ajuda a responder essa. (17 respondentes aqui é o centralizado. Como é que eu sei que é o centralizado? Por causa do pré-estabelecido. Ele já está pré-estabelecido, já houve ali alguma investigação prévia, e por isso a gente chama dessa escolha, né, da demanda a partir de objetivos pré-estabelecidos de centralizado na secretaria. Não vai ter a consulta às escolas. Pegadinha, hein, gente? Mas é para ficar divertido. Se fosse só fácil... lembrando, pessoal, a gente tem 2 formas de levantar a demanda. Da forma centralizada, que é quando a secretaria decide qual é a demanda, sem consultar as escolas, e de forma descentralizada. Então, aqui a gente está falando da forma centralizada, né? Quando a secretaria faz essa análise sozinha, com base no currículo e nos objetivos pré-estabelecidos. O pessoal teve dificuldade nessa, hein? Ah, então, ótimo. Eu ia perguntar... nem tem letra C para poder chutar. A letra C é um clássico do chute, né? E agora vamos ver o nosso ranking. Olha, poucas mudanças nesse ranking agora, hein? Ó, a Célia que foi que bateu o recorde de avanço, subiu 4 posições, mas a Carolina tá... Carolina, da onde que não tá sem território aqui? Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Maravilha. Então, agora, Cachoeira do Sul. Ao adotar adquirir um RED... Ao adotar adquirir um RED e avaliar a partir de rubricas, qual é o nome dessa etapa? Qual é o nome da etapa em que a gente avalia a partir de rubricas? Essa pergunta ficou mal construída, mas vocês performaram bem aqui. É a curadoria, né? Quando a gente avalia a partir das rubricas, a etapa que a gente deu o nome dela é de curadoria. É justamente o momento que a gente vai usar a rubrica. Maravilha, 14 respondentes corretos. Vamos ver como ficou o nosso ranking. Kaique está ali concentradíssimo. Concentradíssimo. Roendo as unhas com álcool em gel. Então, ele está ali, ó. Vamos ver quem vai ganhar. Será que ele vai ganhar alguma coisa no fim? Vai ganhar um parabéns enorme. Ao implementar um RED, é importante realizar acompanhamento e avaliação. Qual dos itens não fazem parte da etapa de acompanhamento e avaliação? Não fazem parte. Assunto de hoje, hein, gente? Está fresquinho na cabeça. Cinco segundos, vamos lá, tem mais 2 para responder. Chuta, chuta. Chute é melhor. Deu tempo. O cadastramento de usuários, pessoal. Por quê? Porque o cadastramento de usuários não está no acompanhamento. Ele está na implementação. Lembra? Eu tenho que cadastrar para depois eu acompanhar e avaliar. Então, o cadastramento não faz parte
desta etapa, faz parte da etapa anterior, que é a implementação. Ufa, hein? E agora? Como ficou, então, o nosso pódio? O Eduardo. Eduardo em terceiro lugar no pódio, hein? Maristela do Rio Grande do Sul, o grande vencedor é o... Tanã! Kaique, seu esforço valeu a pena. Sua concentração deu certo. Maravilha, gente. Então, aqui é mais para a gente tentar sinalizar algumas coisas para vocês que a gente achava importante e para a gente também sair aqui mais leve, né? E aí, depois, só quem não conhece o Kahoot, ele dá alguns relatórios, sim, para a gente, enfim, né? Aqui, ó, ele está mostrando a etapa final, né? Como foi o resultado, as porcentagens de acerto, mas tá vendo? Não expõe ninguém, né? Ele não está aqui colocando informações pessoais. Isso o professor pode analisar depois, né? Não precisa publicizar isso para os demais alunos. Maravilha, gente. Então, aqui a gente termina a nossa jornada. A gente quer pedir para que vocês avaliem o nosso encontro, primeira coisa. Então, a Alessandra vai liberar aí a nossa avaliação. E quero agradecer imensamente, assim, foi um prazer enorme estar com vocês nesses 3 encontros, eu aprendi muito, espero que a gente possa se encontrar aí em outros momentos, para discutir inovação, tecnologia, o meu trabalho na vida, né, inovação e eu errei implementação de projetos. Oi? Não, eu não entendi como é que eles fazem isso aqui. Eu só errei uma. Que bobice foi essa? Não entendi. Maravilha. Então, assim, a Alessandra está liberando aí a nossa avaliação e só quero agradecer, né? Quem quiser manter contato comigo, meu nome é Julci Rocha, é só procurar nas redes sociais e a gente pode continuar em contato. E eu queria dar as palavras finais aqui para a Alessandra. Não consegui liberar a avaliação, deu algum erro de device, que ele está dizendo que eu entrei com uma outra conta, apesar de estar parecendo que eu estou com a conta do CIEB. Eu não sei se as meninas que estão como co-host, se elas tentarem colocar ali no poll, ver se elas deu conseguem. certo. Eu tentei aqui, deu certo? Entrou. Entrou? Ótimo. Então, Obrigada. pessoal, gastem esses 2 minutinhos para ajudar a gente a melhorar a jornada, é super importante. O feedback do encontro anterior ajudou muito a gente a planejar esse. Então, a gente agradece. E esse foi o que a gente conseguiu praticamente acabar no tempo. Todos os outros a gente estourou. E esse a gente se acertou. Pessoal, eu queria agradecer bastante vocês. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho mais sobre essa parte de seleção, aquisição e avaliação de recursos educacionais digitais. A ideia nossa é fazer um documento a partir de tudo isso que a gente conversou, falando só sobre essa jornada, tudo que a gente conversou aqui, com o feedback que vocês deram, melhorando algumas ferramentas. Julci, queria agradecer esses 3 encontros, de você estar aqui com a gente, compartilhando suas experiências, agradecer todo mundo que participou também, a contribuição de vocês sempre é muito valiosa, né, não só para o CIEB, mas acho que para todos os territórios, vocês trazerem as experiências que vocês têm tido ao longo, né, não só da iniciativa, mas com o que aconteceu em 2020, que vem se prorrogando até 2021, que a gente está tendo que se virar nos 30 com relação ao Covid, e eu acredito que tenha trazido, né, grandes experiências também, o advento da pandemia, principalmente na área de utilização de recursos educacionais digitais. Queria convidar o BNDES também para fazer uma fala de encerramento. Bom, gente, só aproveitar para agradecer mesmo, né? Acho que foi muito proveitoso, aprendi muito, além do legado, né, para os territórios e a gravação dos eventos, né, para a gente conseguir aproveitar esse recurso tão importante daqui para frente, né? Aprendi muito com os webinários, agradeço muito a participação de vocês. Acho que o conteúdo, né, esse desafio de implementar a curadoria, né, desde ali da identificação de demanda, curadoria, né, aquisição, né, contratação, que seja, até o monitoramento e avaliação, no âmbito das secretarias, né, no âmbito da rede, com o olhar de rede, a gente tem esse desafio, né, de como implementar, e eu acho que com a ajuda de vocês, conseguimos aí, na iniciativa,
trazer elementos aí que vão ser importantes daqui para frente, e espero que todos tenham aproveitado e gostado. Então, muito obrigado a todos e todas. Juliana, se quiser dar uma palavrinha também, fica à vontade, viu? Não, só agradecer aí todo mundo, aí, enfim, também aprendi muito aí nesses dias aí de jornada. Obrigada. Então é isso, gente. Muito obrigada a todos. Um excelente ano aí. Seguimos aí no nosso desafio, né? Muita saúde para todos vocês, os familiares de vocês, e vamos nos manter firmes. Vai passar.